Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao curso Desvendando a Mente, aula número 1. Eu vou tentar ser bastante objetiva para não ficar tão longa essa aula, mas saibam que a gente está falando de mente, de cérebro, sistema nervoso central de forma geral. Então, sim, é um conteúdo um pouquinho mais extenso, tá bom? Vou tentar fazer para vocês desse momento um momento bem agradável e que, apesar de ser um assunto bastante pesado, denso, né, pela dificuldade, pelo grau de complexidade, a gente vai tentar fazer de um jeitinho bem gostosinho para que você possa curtir até o fim do curso, tá bom? Então, eu vou compartilhar uma tela com vocês. E deixa eu ampliar aqui os slides para a gente acompanhar. Então, vamos lá, desvendando a mente. Primeiro, a gente precisa entender a nossa mente para a gente conseguir dominar e liderar a nossa vida. Por quê? Porque uma série de situações acontecem de forma voluntária e involuntária também, que a gente precisa trazer a consciência, a gente precisa compreender que isso está acontecendo com a gente, até para a gente conseguir controlar algumas situações, evitar outras e viver de uma forma mais tranquila. Então, primeiro, vamos conhecer a nossa estrutura cerebral. O cérebro possui 100 milhões de MIPS. O que são MIPS? Milhões de instruções computacionais por segundo. Ou seja, ele processa aproximadamente 100 milhões de informações a cada segundo. É o computador mais rápido do mundo. Ele tem uma capacidade de armazenamento de aproximadamente 100 milhões de megabytes, né? Se a gente estivesse comparando com um computador. E, de acordo com Robert Beard, da Universidade de Siracusa, é capaz de guardar de 1 a 10 teras de informações, tanto de informações de memória recente, quanto de memória de longo prazo, né? Então, as memórias mais antigas. A média que a gente utiliza disso tudo é de 3 teras, ou seja, é muita informação armazenada dentro da nossa cabeça, e às vezes a gente nem tem noção disso tudo. Cada cérebro possui 1 bilhão de neurônios e cada neurônio desse tem várias conexões, né? Ele tem aproximadamente 1000 conexões com outros neurônios, ou seja, ao total a gente tem aproximadamente 1 trilhão de conexões neuronais, ou seja, é muita conexão. Por isso também a gente consegue fazer tanto processamento de informações e de forma tão rápida, né? Os neurônios eles se combinam e armazenam várias informações. Hoje em dia se sabe que cada neurônio pode processar ao mesmo tempo até 20 informações. Cada sinapse, né, emitida por esse neurônio, cada impulso elétrico emitido por esse neurônio pode conter 20 informações diferentes. É muita coisa, é uma capacidade incrível que a gente tem e às vezes a gente nem tem noção disso. A gente nem percebe, ou talvez, né, na nossa santa ignorância, a gente não tem o conhecimento de que o maior e melhor sistema computacional do mundo está dentro da sua cabeça. Imagina tudo aquilo que você pode fazer com essas capacidades. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre gatilhos de memória. E o que são esses gatilhos de memória? A gente precisa entender que nós aprendemos, né, e guardamos, registramos no nosso cérebro tudo o que nos acontece desde que o sistema nervoso central foi formado, que é aproximadamente ali nos 3 meses de idade fetal. Então, a partir do momento que o seu sistema nervoso começa a funcionar em plenitude, ali nos 3 meses de vida fetal, você começa a armazenar tudo aquilo que você vivencia, você aprende e tudo aquilo que você está passando em vida, você vai registrando na sua cabeça, ou seja, é muita informação. Você registra absolutamente tudo diariamente. Para quê? Para utilizar como referencial, ou seja, para você utilizar como base para executar as coisas no futuro. Só que muitos dos nossos comportamentos, eles são pré-ordenados, vamos chamar assim, graças a esses gatilhos de memória. Então, alguns dos nossos comportamentos bons e também os ruins, eles são disparados a partir de alguns referenciais de memória, e a gente chama isso de gatilho de memória, ou seja, quando você passa por alguma situação
que te arremeta a algo que já aconteceu no passado, você vai ter o mesmo comportamento de antes. Então, suponhamos que você tenha passado uma situação bastante traumática na infância e te deixou extremamente irritado e nervoso. Então, toda vez que você passar por alguma situação semelhante, a tendência é o seu cérebro quê? Trazer aquela informação do passado. Opa, já passamos por isso. E aí, o que ele vai querer fazer? Disparar aquela raiva intensa novamente. Qual é o problema disso? É que quando a gente passa as nossas principais experiências e emoções humanas, a gente geralmente é pequenininho, a gente experiencia o mundo sentindo, né? Então, quando você é pequenininho, quando você é uma criança e vai passando por algumas experiências, a gente ainda não tem maturidade emocional para controlar o comportamento que vem após aquela experiência. Então, acontece algo comigo, alguém me chama, sei lá, de feio. Quando criança, isso me chateia profundamente. Isso pode mexer com a minha estima e eu carregar esse referencial de memória para a vida adulta. Talvez se alguém tivesse te chamado de feio na vida adulta, não teria doído tanto como doeu ao ter escutado isso na infância. Por quê? Porque você não tem maturidade emocional. Então, como é que funciona tudo isso? Primeiro, a gente precisa entender que o cérebro tem múltiplas funções, né? O cérebro todo trabalha para a gente executar as nossas atividades do dia a dia, mas se sabe que algumas áreas específicas, né, do nosso córtex cerebral têm algumas responsabilidades mais específicas. Lembrando, o cérebro todo funciona, mas algumas áreas são ativadas um pouco mais do que as outras para determinadas funções. Então, para lá, tem a área da fala, tem a área ali do registro auditivo, tem a área motora, tem a área do córtex somestésico, a do paladar, e por aí vai, a área da associação visual. Então, cada tecido, cada partezinha ali do córtex tem uma ativação extra, né, na hora que você vai executar uma dessas funções. Lembrando, o cérebro todo está funcionando o tempo todo. Só existe o quê? Um estímulo extra. A gente também pode dividir o córtex em três grandes, como se diz, três grandes partes, vamos chamar assim. Então, a gente tem o neocórtex, que é essa parte azulzinha, que está na imagem, que é onde a gente tem todos ali os nossos processamentos, né, diários. A gente tem a parte límbica, que é onde a gente fica mais registrada a nossa parte das emoções e sentimentos e todo o processamento disso. E a gente tem ali a parte reptiliana do cérebro, né, o córtex reptiliano, que é onde tem as nossas funções instintivas e primitivas. Então, todo o controle que é automático, que é primitivo e instintivo, ele vai ser gerido ali na reptiliana. Então, só relembrando, neocórtex, nossas atividades de forma geral, sistema límbico, onde fica a região onde controla as emoções e sentimentos, e reptiliano, todos os nossos instintos primitivos e as nossas funções automáticas do dia a dia. Quem compõe o sistema límbico, né? Como a gente está falando de gatilho de memória, vamos olhar um pouquinho mais para o sistema límbico. Então, a gente tem o giro do símbolo, que tem o papel de controle sobre as emoções. A gente tem o tálamo, que é o ativador do córtex cerebral, a nossa parte consciente, né, onde é formulada a nossa parte consciente, o hipocampo, que é envolvido na aprendizagem e na memória, e a amígdala, que é envolvida ali nos disparos emocionais, a forma como eu vou reagir, ela que controla a reação que eu tenho após alguma situação específica, né? Ela é a moduladora da emoção. E as nossas percepções de mundo, como elas são divididas? A gente tem a percepção através da razão, né? Ou seja, quando a gente utiliza ali nossa linguagem mais analítica, mais lógica, mais matemática, mais crítico, né? O nosso lado consciente mais ativo, é onde a gente tem nossos filtros sociais baseados em nossos valores e crenças. A gente tem a parte mais emotiva, né? A parte da emoção, né? Que é onde a gente mexe com a nossa intuição, a sensibilidade, a comunicação não verbal, os nossos desejos internos, né? Aspirações. E temos ali a nossa parte de instintivo,
nossa parte mais primitiva, vamos dizer assim, que também está relacionada à autopreservação, à alimentação, à nossa agressividade interior, né, a título de proteção, nossa sexualidade, nossas máscaras, identidades e outras vias neurais. Seguinte. Também, ainda nesse cérebro, a gente divide, né, nossos hemisférios cerebrais por funções mais específicas. Então, a gente divide o nosso lado direito, que é responsável muito mais pela nossa consciência artística, pela criatividade, pela intuição, pela imaginação, né, por esse pensamento holístico, o dom da música, e também controla a nossa mão esquerda, né? Lembra que é invertido, o lado direito controla o esquerdo, o lado esquerdo controla o lado direito. Então, esse hemisfério direito, que é muito mais criativo, ele vai ser o quê? Mais ativado, por exemplo, em artistas, vai ser mais ativado em pessoas que trabalham com criação e coisas desse gênero. E o lado esquerdo do cérebro, ele já é mais analítico, ele vai ter mais um raciocínio lógico, vai ser mais puxado para matemática, para linguagem, para escrita, a mais habilidade com números. Então, quem utiliza mais o lado esquerdo do cérebro? Geralmente os engenheiros, talvez as pessoas que mexem com cálculos, esse perfil de segmento, beleza? Importante, você precisa saber também que o seu cérebro é uma máquina que funciona independentemente de um comando, ou seja, é uma máquina que vai funcionar mesmo você não estando consciente dela o tempo todo. Por exemplo, enquanto você dorme, seu coração continua batendo, seu cérebro continua funcionando, você continua respirando, né? O sangue continua circulando. Então, eu posso dizer que eu tenho 100% de controle das minhas funções cerebrais e das minhas funções corporais e dos meus órgãos vitais? Não, não tem. Na verdade, boa parte desse processamento ele é automático e uma outra parte da sua vida ela é bastante inconsciente. Então, ao mesmo tempo que ele tem um domínio do seu corpo, seu cérebro controla o seu corpo, independente do seu querer, ele também é um cérebro muito obediente. Ele é tão obediente que ele leva tudo à risca. Então, quando a gente ouve muito aquelas frases, não fala que você não consegue, não fala que você não pode, de fato isso é verdadeiro. É importante não ficar repetindo esse tipo de informação, porque o seu cérebro começa a assimilar como uma ordem, ele entende que aquilo é uma realidade para você. E se é uma realidade para você, vai ser uma realidade para sua vida. E você vai começar a se comportar daquela forma sem perceber. Então, quando você fica toda hora reafirmando, eu não consigo fazer nada direito, eu não consigo fazer nada direito, vai chegar uma hora que o seu comando cerebral vai ser para você não fazer nada direito. Então, ao mesmo tempo que é uma máquina dinâmica, independente, corajosa, forte, né? O cérebro é sensacional, também é uma máquina bastante obediente. Então, a gente tem que tomar cuidado com o tipo de informação que a gente coloca para dentro da mente, porque de fato você vai começar a se comportar da forma que você está falando, ok? A mente comanda a memória e o cérebro. O cérebro é um processador, né? Vocês já perceberam, potente, que trabalha de modo paralelo e distribuído, ou seja, ele faz várias tarefas ao mesmo tempo. Ele é um multi-empreendedor, só que nada falha, a não ser que a máquina esteja doente. Caso contrário, ele é um multi-empreendedor e sempre acerta em tudo. Ele está controlando vários segmentos do seu corpo, várias informações ao mesmo tempo. E aí, né, eu coloquei até um exemplo aqui para vocês imaginarem como a gente faz uma porrada de coisa, né, importante sem perceber, para vocês verem como o nosso cérebro controla tantas coisas de forma incrível. Então, imagina num motociclista, né? Esse motociclista ele tem que pensar várias coisas ao mesmo tempo. Com a mão direita, ele vai controlar a partida, o acelerador e o freio. Com a mão esquerda, ele controla a embreagem, as setas, a buzina e o farol. O pé esquerdo vai administrar a alavanca de marchas, né? Cuja primeira se move para cima e as outras 5, desculpa, a primeira se move para baixo e as outras 5 para cima. O pé direito controla o freio traseiro.
Os seus olhos ficam ali atentos, observando todo o movimento, né, de carros, enfim, a rua, o tráfego. E, ao mesmo tempo, ele tem que ficar o quê? Prestando atenção nos retrovisores e ainda, né, ter precaução para não se envolver em nenhum acidente. Tudo isso acontece ao mesmo tempo. E ainda por cima tem motoqueiro que consegue cantar junto. Canta e vai andando de moto. Olha o tamanho de informações que o seu cérebro administra depois, né, que é aprendido de forma automática, porque provavelmente o motoqueiro não está mais pensando para dirigir aquela moto, porque ele já sabe, já virou orgânico, e por isso que ele consegue dirigir, ainda por cima cantar e pensar em outra coisa às vezes. Ou às vezes seguir um GPS. Por que que tudo isso é possível sem a gente cair, né? Porque simplesmente seu cérebro trabalha no modo automático. Depois que ele aprende, ele vai continuar fazendo aquilo sem que você precise ficar gastando energia mental. Ele já entendeu que ele tem que fazer aquilo, então ele vai fazer para você, ele vai executar aquela função, enquanto você gasta sua energia mental em outras atividades. Muito interessante, né? Então, o nosso cérebro ele trabalha o tempo todo para aprender. Nosso cérebro evolui, né? O cognitivo evolui, nossa capacidade de aprendizado evolui constantemente e a gente tem a capacidade de aprender até o nosso último instante. Claro, desde que a sua saúde mental e física esteja preservada. Então, o nosso cérebro, ele praticamente tem a função de criar solução para tudo. E talvez por isso que a humanidade vem evoluindo tão rápido, porque para todo problema sempre existe alguém que acha uma solução. E essa é a nossa capacidade mais incrível e muito mais rápida em comparação, talvez, a outros animais. Vamos lá, o que a gente já sabe dentro da neurociência? São curiosidades, né? O que tem já de interessante no mundo? Então, a gente já sabe que estimulação elétrica cerebral melhora o desempenho do ser humano, então existem algumas pesquisas aí, onde eles colocaram umas toquinhas em soldados para verificar se uma pequena estimulação elétrica suave, né, estimularia também o cérebro a funcionar mais rápido, porque ele funciona à base de energia elétrica, né? Se a gente colocar uma energia extra, será que ele consegue trabalhar um pouquinho mais rápido? E aí eles perceberam que os soldados, né, dentro de uma realidade virtual, tinham muito mais agilidade, muito mais rapidez para reconhecer perigos iminentes. Olha que interessante, também já foi desenvolvido vários apetrechos tecnológicos, né, que dá para a gente, como se diz, monitorar, ou dá para a gente controlar via mental. Então, a gente tem aí membros eletrônicos, né, membros artificiais eletrônicos, a gente já tem exoesqueleto, né, para uma pessoa que não anda mais conseguir voltar a andar, ou pelo menos trabalhar nisso, uma reabilitação, para ter os benefícios do ortostatismo, entre outras coisas. Então, sim, temos hoje vários apetrechos que são comandados pela mente, a gente já tem esse tipo de tecnologia. O que a gente descobriu também? Nós temos dentro do nosso cérebro uma espécie de um sonarzinho, né? É como se fosse uma região do cérebro que tem uma percepção maior. E quando a gente está em situação de perigo, esse sonarzinho capta o perigo muito antes da gente perceber o perigo conscientemente. Então, o seu cérebro percebe antes do que você algum perigo iminente, né? Isso foi feito um estudo com um eletroencefalograma e eles foram captando ali ondas cerebrais também de soldados durante uma simulação. E eles perceberam que o cérebro captava a ameaça antes mesmo do soldado ter consciência dela, né? Também o que se aprendeu? Que o cérebro ele é reeducável. Então, comportamentos não são definitivos, podem ser melhorados o tempo todo. Manias não são definitivas, podem ser melhoradas o tempo todo. Só que vai exigir disciplina e força de vontade. E aí, o que é interessante? Você não precisa ter uma grande disciplina e uma grande força de vontade logo de cara. Na verdade, se você tiver um pouquinho de disciplina, um pouquinho de força de vontade todos os dias,
provavelmente depois o seu cérebro vai se confortar com aquele novo comportamento, ele vai entender que aquilo precisa ser assimilado, e aquilo que era uma dificuldade, por exemplo, fazer exercício, passa a se tornar uma coisa mais tranquila, uma coisa mais corriqueira para você. Então, sim, o nosso cérebro reapreende, até gostos, até gostos. Se você comia mal e de repente começa a comer bem, com o tempo você vai associar que o comer bem é muito mais gostoso do que o comer mal, né? Ou seja, sei lá, talvez a salada vai ficar mais agradável, e mais palatável do que o doce, por exemplo. Mas é um trabalho que de aprendizado constante e de longo prazo. Também percebemos que se a gente começar a treinar os nossos fracassos, o que é treinar um fracasso? É a gente começar o quê? Reprisar aquilo que deu errado, perceber por que deu errado e treinar na mente uma nova fórmula, um novo meio de não errar de novo. Então, quando a gente pré-visualiza novas soluções, novos formatos para aquilo que não deu certo, provavelmente você consegue superar aquela frustração muito mais rápido, você encara o fracasso muito melhor e a gente consegue andar muito mais rápido na vida, profissionalmente, etc. Também se descobriu que a gente precisa ter a caixa branca na vida. O que é uma caixa branca? É aquele momento que você não faz nada. A gente fala que é entrar na caixa branca. Não pensa em nada, não faz nada. É o famoso brisar. Vou dar uma brisada, vou ficar parado, sem pensar em nada, só descansando a minha mente. Isso é extremamente importante. Desligar a mente é importante para que você descanse essa mente e para que você comece a ter novos processos criativos. Por isso que, e você pode fazer isso fazendo viagens, indo para o campo, você pode fazer isso de várias formas. De que forma você gosta, né, de descansar a mente, essa vai te servir para você ter aí uma mente muito mais criativa. E é isso. Tentei falar super rápido para conseguir resumir para vocês, para não ficar tão maçante, mas a gente ainda tem mais 2 aulas. A gente se vê na próxima, gente. Beijos e até lá!